Diz assim: pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Amém? Amém. Nós vemos aqui uma passagem, irmãos, que fala sobre a história de Ruth, uma moabita, que foi casada com um homem, filho de Israel, da descendência de Judá. E aquilo que Deus pôs no nosso coração nessa noite, para falar com os irmãos, é sobre decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões nos momentos mais difíceis. Tomar uma decisão num momento fácil é tranquilo. Agora, você tomar uma decisão num momento de dificuldade e você ter convicção que a tua decisão ela é acertada diante de Deus, ali é onde a coisa complica um pouquinho mais. Para a gente entender isso que nós estamos querendo dizer, nós precisamos entender um pouquinho a realidade de Ruth aqui. A Bíblia fala sobre uma família que era de Belém de Judá, em Israel, morava em Israel, Belém de Judá. O chefe dessa família, o nome dele era Elimeleque, sua esposa era Noemi, e esse casal tinha 2 filhos, Malom e Quilom. E o tempo era difícil naquela região. Eles estavam passando uma fome extrema. Era uma época onde o povo estava sendo regido por juízes, né? Tanto que o livro anterior ao livro de Ruth é o livro de Juízes. E muitos juízes, muitas vezes, apostataram da fé, se desviaram do caminho do Senhor. Lembra que eu falei hoje pela manhã, de pecado e culpa? Enfim, eles eram culpados muitas vezes pelo flagelo do povo. E quando eles se afastavam, a mão do Senhor pesava sobre o povo. Então o povo sofria com estiagens, falta de chuva, né? E as plantações pereciam, e a fome, consequentemente, dominava a nação. E esse homem, Elimeleque, resolveu pegar a sua família, sua esposa Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilom, e saírem para os campos de Moabe, uma terra um tanto distante, uma terra vizinha, para tentar a vida ali. E a Bíblia diz que quando eles chegam aos campos de Moabe, passa um tempo, Elimeleque morre. E Noemi fica viúva com os seus 2 filhos, com ela. E esses 2 filhos passam um pouco de tempo e se casam com 2 mulheres moabitas. Uma chamava Orfa e a outra chamava-se Ruth. E eles viveram ali cerca de 10 anos, a Bíblia diz, irmãos podem ver depois do capítulo 1. Passaram mais ou menos cerca de 10 anos, os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilom, morreram. E aí então ficou Noemi viúva, Orfa, que era a nora, viúva, e Ruth, que era a outra nora, também viúva. E o estado de viuvez nesse período era muito difícil. Tanto que a lei de Moisés decretava que as viúvas deviam ser amparadas. Porque para conseguir trabalho era difícil, praticamente elas viviam de doações, vamos dizer assim. As mulheres não tinham um papel assim na sociedade daquela época, onde elas podiam se manter ou se sustentar, como acontece nos dias de hoje, na verdade. Era uma sociedade diferente, em certas ocasiões um tanto quanto machista até, e as mulheres não tinham essa oportunidade.
Então, o que Noemi resolve fazer? Estava nos campos de Moabe, uma terra distante. Ela ouve dizer que a situação em Judá havia melhorado, que Deus havia visitado o seu povo. Então, Noemi resolve voltar para Judá, para Belém de Judá. E ela chama suas duas noras, Orfa e Ruth, e diz assim: escuta, eu vou voltar para minha terra, vocês também são viúvas como eu, vocês não são descendentes diretos, né, do povo de Israel, então eu vou despedir vocês para que vocês voltem à casa de seus pais, voltem para onde vocês saíram, e eu vou voltar para minha terra. As duas noras assumiram um propósito: não deixaremos você, iremos com você, e abraçaram a sogra ali. E a sogra insistiu, falou: escuta, eu já tenho idade, e mesmo que ainda eu fosse mais jovem, vocês iam esperar que eu tivesse um outro marido, para que eu tivesse um filho, para que esse filho crescesse e pudesse remir a vocês. Porque, por costume judeu, havia a lei do remidor. Basicamente, essa lei do remidor, ela funcionava assim: se uma mulher casada que viesse a ficar viúva sem ter um filho, um parente direto, provavelmente um irmão, quando houvesse, no caso do marido ter um irmão, ele tomaria aquela mulher como esposa para que a semente ou a descendência da família fosse preservada. Então essa era a lei do remidor. Era a obrigação do homem, né, fazer ou desempenhar esse papel. E aí, com essa situação, Orfa ouve tudo isso e tudo bem, vou embora então. Se despede da sogra, volta, aqui a Bíblia diz que ela voltando para a casa dos pais dela e voltando para os seus deuses, para a sua cultura pagã dos moabitas. Quando ela vai embora, Ruth fala: não, eu vou ficar. E Noemi insiste: não, você não deve ficar, você tem que ir, faça como a tua cunhada fez, volte também para a casa dos teus pais. Aí Ruth ela toma uma decisão, que foram os versículos que nós lemos. Ou seja, o que ela teria de benefício, humanamente falando, nessa decisão que ela tomou? Nenhum. Ela tinha uma sogra para cuidar, e provavelmente essa sogra chegaria um tempo que precisaria de cuidados, né? Questão até mesmo por causa da própria lei natural da nossa vida, né? Chegaria a idade, ela precisaria de cuidados, estaria voltando para uma terra que ela não conhece. Se eles saíram de lá porque a coisa estava ruim, o que ela ia encontrar quando voltasse? Mas ela colocou um propósito no coração dela. Ela diz assim, que não me instes para que te deixe, me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. É uma das mais belas declarações que nós vemos na palavra do Senhor. Esse posicionamento de Deus. E ainda ela diz assim, que o Senhor esteja entre eu e ti, para que se ele seja testemunha, que eu só te deixarei no caso de morte. Quando Noemi vê essa posição de Ruth, Noemi para de insistir para que ela vá embora. Ela pensou: não tem jeito, ela quer vir comigo, então vamos levar ela de volta lá para Belém de Judá e vamos ver o que tem preparado para nós lá. Elas voltam para Belém de Judá. Chegando em Belém de Judá, elas vão à terra de Elimeleque. Imagina uma terra, a Bíblia não diz o tamanho que era, provavelmente não devia ser grande, 10 anos sem cuidado. Como é que devia estar aquilo, né? Larga um terreno aí 10 anos, você nem acha mais quando você voltar, já fizeram os capião, né? Mas se caso não tenham invadido, lá vai estar de mato, ou dependendo da região,
vai estar de areia, não sei, entulhado. Não vai servir para nada antes que você tenha que fazer um bom trabalho ali para reconstruir tudo novamente. Acontece que quando elas chegam a Judá, a Belém de Judá, alguém vê Noemi voltando e a reconhece. Olha, Noemi voltou. E ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque amarga eu estou. Por tudo aquilo que ela havia sofrido. O nome Mara, no hebraico, significa amarga. Então ela, amarga eu estou. Por que amarga? Porque ela saiu de lá com o marido e 2 filhos, e agora voltava viúva, sem os 2 filhos, somente com uma nora que quis vir junto dela, e ela sem expectativa de vida nenhuma. Elas arrumam um lugar para ficar, e ela instrui Ruth. Ruth, vai a um dos campos, que agora é época de colheita de cevada. E segundo a lei de Moisés, isso foi quando eu falo lei de Moisés, foi instituído por Deus, tá? Para ver como que Deus se preocupa com os detalhes. Quando eles iam fazer a colheita no campo, ia lá aquelas pessoas colhendo lá. Eu não conheço, eu não sei como é cevada. Vamos imaginar aqui que fosse mais ou menos alguma coisa parecida com um trigo, seja aquele ramo. Eu não conheço, não sei dizer como é. Mas eles passavam ali colhendo, e eu acredito que eles faziam aqueles fardos, alguma coisa do tipo, amarravam e carregavam ali nas costas. E, segundo a lei, os ramos que caíam no chão, eles não podiam parar para pegar. Porque no final do dia, quando terminava aquele período de colheita, as pessoas que passavam necessidades, as pessoas mais pobres, elas vinham naquele caminho onde os colhedores passaram, e tudo aquilo que estava no chão, elas podiam pegar para sustento delas, para elas não morrerem de fome. Era mais ou menos assim que funcionava. E Ruth vai a esse campo, orientado por sua sogra Noemi, para essa situação. Então você vai lá, porque a nossa lei do nosso povo garante que os ramos que caírem no chão ali, do fardo que eles estão carregando de cevada, você pode pegar e trazer, que o dono da lavoura não vai se importar, porque isso a lei de Moisés instituiu, e vai ser para garantir o nosso sustento. Aí tudo bem. Ruth vai lá, está fazendo esse trabalho, ela anda ali atrás dos colhedores, espera dar o tempo certo. Quando termina ali aquele período de colheita e está liberado para elas saírem catando as coisas ali no chão, ela vai lá. Aí o que acontece? O dono do campo está lá, um homem cujo nome era Boaz. E quando Boaz vê aquela mulher ali, ele fica curioso: quem é essa mulher? Eu vejo que ela não é daqui, deve ser estrangeira. Aí contaram a história para Boaz: olha, ela é nora de Ruth, de Noemi, o nome dela é Ruth. Ah, Noemi, esposa de Elimelec, sim, ela mesmo, tal. E contaram que ela podia ter ido embora, e ela escolheu vir junto com a sogra para cuidar, e todo aquele propósito que ela havia feito. Aí Boaz dá uma ordem para os seus colhedores: olha, quando vocês verem que Ruth vem atrás, deixa cair um pouquinho mais que o normal, para favorecer ela. E ela vem, e quando ela pega um punhado assim maior, ela chega lá para levar para sua sogra. Noemi está lá: olha o que eu consegui hoje, Noemi. Olha, nossa, mas você conseguiu pegar bastante coisa, Parafraseando, depois os irmãos leem o livro de Ruth, são 5 capítulos só. E quem que é o dono do campo? Ah, é um senhor cujo nome é Boaz. Quando ela fala esse nome para Noemi, Noemi diz: Boaz? Boaz é parente do meu falecido marido. E ele pode ser um remidor. Aí Ruth ouve tudo aquilo, porque para ela era tudo estranho aquela história do remidor, mas para a sogra não. E ela dá uma instrução para Ruth, fala: Ruth, faz o seguinte, vai ter uma festa aí no dia tal, e depois que Boaz terminar de jantar, provavelmente eles têm um costume, os donos do campo, nessas festas, eles irem até lá onde está estocada a colheita, e eles dormem ali aos fardos, aos pés dos fardos do estoque ali, para comemorar a colheita, a grandiosidade da colheita, coisa do tipo.
E você vai lá, quando ele estiver dormindo, em silêncio, descobre os pés dele e deita aos pés dele. Fica deitado aos pés dele. E aí, ele vai te dizer o que você tem que fazer. E Ruth obedeceu a sogra Noemi. A Bíblia diz que Boaz havia jantado, já estava com seu coração alegre, né, do vinho. Ele vai lá à noite, lá no lugar onde eles tinham o costume de dormir, ele deita lá, aos molhos lá da colheita, e dorme. Ruth chega lá à noite, vê Boaz dormindo, ela sabia já que ele era o dono do campo, ela descobre o pé dele e deita aos pés dele. A Bíblia diz que quando dá meia-noite, esse homem acorda, ele estremece e acorda. Quando ele acorda, ele vê uma mulher deitada aos seus pés, ele já sabia o que era. Aquela mulher estava ali para ser tomada como esposa pela lei do remidor. E ele começa a conversar com ela e pergunta de onde você é e como que é a situação e tal. Ela explica para ele tudo o que aconteceu. E Boaz fala assim: olha, a sua atitude foi melhor do que a tua primeira atitude de querer ajudar a tua sogra, porque você veio ao lugar certo. Eu fiquei contente de você ter me procurado e não ter ido procurar alguns jovens, mas você ter vindo a mim. Ele falou: só que tem o seguinte, tem um outro parente que ele também é remidor, e ele, pelo grau do parentesco, ele está à minha frente. Então, para mim fazer as coisas corretamente, eu preciso chegar primeiro para esse outro parente. Se ele falar que vai te remir, que vai te tomar como esposa, está feito, eu não vou poder fazer nada. Mas se caso ele disser que não quer, ele desistir de ser o remidor, eu te tomo como minha esposa. Pode ficar tranquila. Ele faz um voto diante de Deus. Aí de manhã, Ruth volta, né? Ele pede para ela não dizer a ninguém que ela tinha ido lá, para ela não ficar mal falada. Ela volta para sua sogra, e Noemi diz assim: pode deixar que ele vai resolver isso hoje. Ele não vai sossegar enquanto não resolver essa situação. Boaz vai até ali o vilarejo, lá a cidade onde ele morava, lá em Belém. Ele chama 10 anciãos do povo. Quando esse outro remidor está passando ali pela rua, ele: ô, fulano, vem cá. Põe os 10 anciãos de testemunha e diz assim: olha, tem os parentes de Elimeleque, Noemi, que voltaram para cá, já faz mais de 10 anos que eles tinham saído. Elimeleque é morto, os filhos são mortos. E ela trouxe também uma moça que é viúva, mas é a nora dela também, viúva. E você é o remidor. Você é o remidor mais próximo, parente mais próximo para remi-la. Ele olha assim: tá bom, tem uma terra, né? Elimeleque tem um pedaço de terra. Eu vou remir então Noemi, porque no caso, Noemi não ia ter mais filhos, então o trabalho dele ia ser cuidar da viúva. Aí ele fala: não, mas não é só Noemi, você vai ter que remir Ruth também, porque ela é nora. Aí ele falou: opa, aí a coisa ficou diferente, porque se ele tiver que remir Ruth, ele vai ter que dar continuidade à família. Então ele vai ter que tomar Ruth como esposa, ela vai ter que ter filho e ele vai ter que sustentar. Aí ele pensou no campo que Elimeleque tinha, ele falou: uma terra que eu não sei como está, deve estar tudo abandonado, e eu assumi essa despesa para mim agora, né? Aí ele não quis. Aí ele desamarra os sapatos do pé, que isso era um costume dos judeus. Quando faziam um voto, tirava os sapatos e colocava ali: ó, está aqui o meu voto, ó, eu não quero. Boaz olha para aquela situação: muito bem, os anciãos estão aqui, os 10 anciãos, vocês são por testemunha, e eu então vou aceitar a remir Ruth, consequentemente também cuidar de Noemi, vou tomá-la como esposa e garantir a descendência da família delas. E assim Boaz faz. Ele volta, anuncia tudo isso a Ruth, a Noemi, se casa com Ruth. E depois Ruth engravida de Boaz. Quando Ruth tem um filho,
O nome desse menino é Obed. Quem sabe me dizer quem era Obed? Misericórdia, irmãos. Avô de Davi. Avô de Davi. Ruth dá a luz a Obed, que posteriormente cresce, se torna um homem. Ele vem ter um outro filho chamado Jessé, e esse homem cresce, se torna um homem, constitui família e é pai de Davi, o maior rei da história de Israel e da linhagem do Messias. O que eu quero dizer? Por que eu fiz questão de contar toda essa história de Ruth? Porque a minha e a tua decisão que nós tomamos hoje, ela pode trazer um impacto para nós lá na frente, que a gente não faz ideia daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Se alguém pegasse aquelas duas mulheres miseráveis no campo de Moabe e dissessem a ela: olha, volta para a tua terra em Belém de Judá, que você vai ser ali uma mulher que vai dar à luz a um filho da linhagem do Messias, jamais essa mulher acreditaria. Se Deus dissesse para mim e para você hoje aquilo que Ele ainda tem para fazer, aquilo que Ele pode fazer na minha e na tua vida, talvez jamais nós acreditaríamos. Mas a minha decisão de ser fiel a Deus hoje vai impactar tudo que vai ser feito daqui para frente. Porque essa mulher tinha tudo para ir embora. Qual era a perspectiva que ela tinha de voltar para aquela terra com a sogra? Tem gente que está correndo da sogra aqui, né? Com o marido vivo. Qual a perspectiva que ela tinha? Qual que era o benefício que ela teria? Mas ela escolhe ser fiel a Deus. Ela escolhe estar ali com aquela mulher. Não, onde você for, eu vou. Onde você se deitar, eu também me deito. Aquilo que você comer, eu também vou comer. Seja fartura, seja escassez. Você vai dormir numa cama quente, você vai dormir num relento. Eu vou estar junto com você. E tem mais. O teu povo vai ser o meu povo. E o teu Deus vai ser o meu Deus. Quantas pessoas tinha presente quando ela fez esse voto? Eu acredito que eram só as duas. A Bíblia não diz que tinha mais alguém, que alguém ali lavrou isso aí como testemunha, registrou no cartório. Não. Foi um voto de coração que ela fez diante de Deus. E Deus, Ele é extremamente detalhista para as nossas decisões. Aquilo que eu e você fazemos hoje não está encoberto diante de Deus. E Deus, Ele é poderoso para honrar a minha e a tua fé diante das decisões que nós tomamos hoje. Porque seria muito fácil para essa mulher pular fora daquele barco naquela hora. O que assegurava ali, irmãos? Absolutamente nada. Mas aquilo que ela desejou no coração dela, Deus ouviu dos céus. E Deus preparou. Deus não deixou faltar nada. Desde o sustento para quando ela chegasse lá. Era um tempo de escassez. Quantos pedintes, quantas pessoas passando fome, que não deviam estar ali naquele campo no final do dia, para pegar o resto que caía no chão, para manter o seu sustento, para ter o seu alimento. Quantos será que não estavam nessa situação? E Ruth foi vista no meio daquele monte de gente. Ela teve a oportunidade de conhecer ali, logo de cara, o dono daquele campo, a qual ele ali imediatamente coloca os olhos nela, vendo que ela era diferente, ali Deus trabalhando no coração dele, preparando toda uma situação, para que essa mulher não ficasse desonrada. Tudo por conta de um voto. A Bíblia não diz qual foi o final de Orfa. Não sabemos como foi. Mas uma coisa eu sei, ela não é mais citada dali para frente. Desde o momento que ela tomou uma decisão errada, entre aspas, porque ela não errou na decisão que ela tomou, mas diante de Deus ela não acertou. Será que Deus não seria poderoso para arrumar marido para as duas, lá em Belém de Judá? Claro que sim. Mas Ruth ficou aqui registrada na história. E deu a luz para o avô daquele
que é um dos maiores homens mencionados na palavra de Deus. Não foi diferente com Raabe. Lembram de Raabe? O que ela era? Prostituta. Ô irmão, pega mal, hein? Falar que Raabe era prostituta, mas ela era prostituta. A Bíblia chama ela de meretriz. Habitava em cima dos muros de Jericó. Os viajantes que vinham paravam na casa dela ali e queriam ganhar o pão dela, se prostituir. Mas o que essa mulher fez que fez a diferença na vida dela? Escondeu 2 espias, povo de Deus. Pôs a vida dela em risco a favor de 2 homens de Deus. E ela faz um pedido: olha, eu tenho ouvido do que o teu Deus tem feito no Egito. Eu tenho ouvido daquilo que o Deus de Israel tem feito no meio do deserto. E eu sei que vocês vão chegar aqui e o teu Deus vai entregar essa terra de Jericó nas tuas mãos. Eu só peço que o teu Deus tenha misericórdia de mim e da minha família. Ali há um quebrantamento imediato na vida daquela mulher. E os espias olham para ela e dizem: olha, coloca um lenço de escarlata na janela da tua casa, porque quando nós viemos invadir Jericó, os homens vão saber que você agiu de bom coração conosco. Você nos escondeu aqui na tua casa, e não será feito mal algum à tua família. E assim aconteceu. Passou um tempo, um dos príncipes dos judeus, chamado Salomão, se casa com Raabe. E ela dá à luz a um dos homens que está na descrição da genealogia de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus procura pessoas que tenham um compromisso de verdade com Ele, que fazem a sua escolha pautada naquilo que Deus pode fazer, e não naquilo que você acha que vai ser. Eu creio, ainda que eu não veja nada, ainda que eu não tenha perspectiva nenhuma, ainda que a terra esteja seca, ainda que não esteja caindo chuva, mas eu creio que Deus pode mudar essa situação. Ele é poderoso para fazer além daquilo que eu creio, daquilo que eu espero. Se Deus agiu dessa maneira com Raabe, se Deus agiu dessa maneira com Ruth, que nem o povo de Deus eram. Uma era de Jericó, a outra era moabita. Quanto mais conosco, que pela fé somos chamados filhos de Deus. Porque, como foi dito aqui, muitas vezes o inimigo quer roubar aquilo que somos, ou aquilo que nós podemos ter diante de Deus, por causa dos nossos problemas, por causa das nossas dificuldades, por causa das nossas tribulações, por causa do nosso dia a dia. O inimigo age assim mesmo. Ah, você não é digno, você não é merecedor. Já pensou se aquela prostituta Raabe fosse confrontada por alguém? Alguém ia olhar para ela: mas você era meretriz. Você ficava ali em cima do muro de Jericó, abrigando os homens que passavam ali, se prostituindo com aqueles viajantes. Mas sabe o que fez diferença na vida dela? Sabe o que aquele lenço cor de escarlata representou na vida dela? O sangue de Jesus. Sabe qual o que faz a diferença na minha e na tua vida? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus faz diferença na minha e na tua vida. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, nos coloca em um alto nível, como foi dito, nos coloca numa posição onde Deus olha para nós: é meu filho, co-herdeiro em Cristo. Não para nós nos gloriarmos, não, mas para nós sabermos que Deus cuida de nós, que Deus tem zelo, que Deus tem compromisso conosco. Deus honrou Ruth, Deus honrou Noemi, mulheres sofridas. Só Deus sabe o que essas mulheres passaram naquela situação de viuvez em terra estranha. Só Deus sabe as humilhações, só Deus sabe quantas afrontas, só Deus sabe quantas noites no relento, quantos dias de fome. Só Deus sabe.
A ponto de uma dizer: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Tenho a minha alma angustiada, amarga. Mas Deus é aquele que muda a situação. Deus é aquele que alegra. Deus é aquele que muda cativeiro. Deus é aquele que faz novas coisas. Por isso que a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. O Senhor diz: eis que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a buscar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se Ruth não tivesse saído para ir buscar o alimento lá no campo, ela não teria encontrado nada. Isso serve para nós como uma lição. Se eu não sair para buscar Deus para a minha vida, como é que eu vou encontrar o favor de Deus? O testemunho do Enio aqui: eu preciso arrumar um emprego. Então, propósito de 21 dias. Ele foi inteligente. É a minha deixa. É o que eu preciso, orar a Deus. E eu pergunto: Deus cumpriu ou não cumpriu, Enio? Amém. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Deus não falha. Quem não cumpre sou eu e você. Deus não falha. Nós não cumprimos, Ele cumpre. Ele é fiel. Ele permanece fiel. A Bíblia diz: ainda que sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Amém. Imagine se nós nos esforçarmos para ser fiéis. Imagine se nós nos esforçarmos para buscar a Deus. Imagine se nós nos esforçarmos para ser como Ruth. Não tem esperança, mas eu estou lá. Isso para pegar da migalha. Uma vez eu vi um irmão chegar numa vigília para orar e atropelando as pessoas que estavam ajoelhadas ali orando. Chegou atrasado na vigília e pulando por cima das pessoas e pisava na canela de um do outro. Só via a gente levantando. Quando ele ajoelhou para orar, sabe qual era a oração dele? Tem misericórdia de mim, Senhor, e chorava. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, porque eu não sou digno de estar aqui. E as lágrimas caíam do seu rosto. A pessoa tinha convicção de quem ela era, na necessidade que ela tinha diante de Deus. Às vezes a nossa oração, ela é mecânica, não é? Ah, Senhor, abençoa, 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 não sei o que mais, a gente não sabe nem o que está falando. Sabe aquela noite que você levanta na madrugada, se bobear, você está lá, abençoa, abençoa, e não sabe nem o que está dizendo. Quando Deus, Ele procura coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz: a um coração quebrantado e contrito não rejeitarás o Senhor. Busca o Senhor de verdade. Põe um propósito firme na tua vida. Por que as pessoas alcançam tão pouco, às vezes? Porque se dispõem a pouco. Ah, eu quero tanto de Deus, mas o que faz para Deus? Não precisa responder para mim, não. Quanto tempo faz que você não faz um propósito com Deus? Você não tira uns dias para jejuar com Deus? Não vou ser eu que vou falar qual tem que ser o seu propósito, é você e Deus. Quanto tempo faz que você não faz um propósito com Deus de orar, de buscar Deus na madrugada, de interceder, de clamar a Deus? Quanto tempo faz que você não tira um tempo para se quebrantar, para se derramar na presença de Deus? Quanto tempo a gente perde no celular? Quanto tempo a gente perde nas redes sociais? Quanto tempo a gente perde vendo coisas? Não vou dizer aqui que é pecado. Talvez você está vendo uma notícia, está vendo um debate político, está vendo uma coisa aqui, outra ali, mas que você poderia estar buscando ao Senhor. Isso é sair para ir ao campo, pegar as migalhas. Porque é pegando as migalhas que Deus vai te recompensar. Senão você vai ficar sentado onde você está e vai querer de Deus a vida toda. E vai chegar no fim da vida e vai falar assim: ah, talvez Deus não tenha feito, Deus não tenha agido, Deus... Por quê? Porque você estacionou. E a culpa não é de Deus, a culpa é minha e tua. Vamos assumir um propósito com Deus verdadeiro, irmãos. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. E é poderoso para fazer
muito além daquilo que nós esperamos, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe aquilo que eu e você precisa, e muitas vezes aquilo que eu quero não é aquilo que Deus deseja. Talvez Ele trabalhe nas nossas vidas para nos conceder algo que vai além daquilo que a gente deseja, mas aquilo que Ele sabe que verdadeiramente é necessário para nós. Amém? Amém. Fica essa palavra aos nossos corações. Não quero cansar os irmãos. Vamos aqui nos colocar em pé, vamos orar a Deus.